Vamos abrir em Joel capítulo 2. Joel fica lá naqueles profetas menores, um pouquinho antes de Mateus. Joel capítulo 2. Amém? Foi arrebatado Joel daí? Joel já foi arrebatado já para os céus. Mas o livro de Joel está aí. Amém? Joel capítulo 2, verso 12. Diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é muito paciente e cheio de amor. Ele arrepende-se e não envia a desgraça. Amém? Por enquanto, esses dois versos. Amém? Queridos, nós estamos vivendo dias estranhos, podemos dizer assim. Dias estranhos porque antigamente as pessoas elas eram conhecidas, reconhecidas, né, por aquilo que elas eram, né, o seu histórico, né, a sua vida. Eu tenho caráter, eu sou respeitado, né? E os anos se passam e as pessoas então agora começam a ser respeitadas por aquilo que elas tinham. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho algo de valor, eu sou respeitado. Eu sou respeitado. Aqueles que são um pouco mais velhos sabem do que eu estou falando, né? Aqueles que tinham o seu nome como reputação, né? Sabem do que eu estou falando, né? Tinha respeito, né? Mas eu falo que a gente está vivendo uma fase estranha, né? Porque as pessoas estão sendo respeitadas hoje por aquilo que elas aparentam ser. Por aquilo que elas aparentam ser. Então, se eu aparento ter alguma coisa, então eu sou respeitado. Se eu aparento ter algo, eu tenho respeito. Se eu aparento ser crente, eu sou respeitado. Né? Se eu não aparento nada, não tenho valor nenhum. Não vale mais a minha biografia, a minha história de vida. O que vale agora é o que eu aparento ser. A pessoa que eu aparento ser. E a gente vive a fase das redes sociais, onde até foto para a gente postar, a gente faz uma maquiagem. É verdade ou não é? A gente faz uma maquiagem, a gente consegue fazer uma maquiagem. Pouco importa se eu sou feio. Pouco importa se eu sou feio. O importante é que na foto eu consiga ficar bonito. Que a pessoa lá do outro lado do mundo vai ver que eu sou bonito, mas a minha esposa sabe que eu sou feio. É uma fase estranha que a gente está vivendo, né? Pouco importa para a sociedade o que a gente é. O que a gente é. O que importa é a gente mostrar, né, o que a gente aparenta ser. O que a gente aparenta ser. Então, se a gente aparenta ser alguma coisa, então a gente é respeitado. Né? E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Né? O livro de Joel, né? Eu fui dar mais uma pesquisada no livro de Joel. O livro de Joel é bem curto, né? O profeta Joel. São apenas 3 capítulos. Né? E você lendo o livro de Joel, você não consegue encontrar uma data específica. Né? Ou seja, o momento da história que Joel viveu. Porque Joel ele não cita nenhuma data, não cita nenhum rei. Então não se sabe muito bem direito, né, exatamente a época que Joel viveu, a época que Joel profetizou essas palavras. Né? Algumas Bíblias, se você for igual à minha, antes de começar os versículos, fala um pouco a respeito do livro, e dá ali algumas datas, mas não crava com certeza. Talvez seja esse período. Né? Mas o mais importante para nós não é a gente entender o tempo que Joel viveu.
os anos que Joel viveu, mas o mais importante para nós hoje é nós absorvermos o máximo das riquezas que Joel profetizou, e nós termos uma habilidade para nós fazermos uma releitura para os nossos dias de hoje, para nós trazermos essa palavra para os nossos dias de hoje. Durante toda a história de Israel, Deus sempre levantou pessoas para exercer liderança para com o seu povo. E quem eram essas pessoas? Juízes, profetas, reis. Eles eram responsáveis. E por que Deus fazia isso? Porque o povo, de maneira corriqueira, desobedecia ao Senhor, e com desobediências infantis. Desobedecia a Deus com desobediências tão imaturas. Nesse momento da história, Deus levanta o profeta Joel. Mandado por Deus, Joel reúne o povo, né? Dos cidadãos mais jovens até os anciãos mais velhos, dizendo: povo do Senhor, o que tem acontecido com a gente, não é vergonhoso ficarmos tão omissos à nossa realidade? As nossas vias foram atacadas pelos gafanhotos, as figueiras ficaram em pedaços pelos gafanhotos, os trigos e as cevadas foram destruídos pelos gafanhotos, todas as árvores do campo secaram, e até os animais ficaram sem alimentos. Quando nós lemos essa história, algumas perguntas óbvias e automáticas talvez começam a se fazer dentro de nós, começam a fazer na nossa mente: por que Deus permitiu tanta coisa ruim acontecer ao seu povo? Por que Deus não blindou a nação para que esse ataque de gafanhotos não acontecesse? Por que Deus não poupou o seu povo dessa tragédia? A resposta ela é bem simples. Quando nós olhamos para a palavra, nós conseguimos ver claramente. Lendo a profecia de Joel, a gente percebe que Deus estava permitindo aquela tragédia acontecer. Deus estava permitindo porque era tipo de uma tragédia pedagógica. Ou seja, Deus estava ensinando o povo. Deus estava trazendo uma correção ao povo. Porque atrás daquela tragédia, Deus estava mostrando ao povo que eles precisam ser corrigidos. Eles precisavam se voltar para Deus. E também dando ao povo uma nova oportunidade para eles viverem um futuro mais alinhado com a vontade de Deus. Ou seja, Deus permitiu que aqueles gafanhotos destruíssem o suprimento do país, porque Ele não aguentava mais ver o seu povo viver independente do Senhor. O povo estava achando que podia viver sem a presença dEle. O povo estava achando que podia viver sem cultuar a Deus. O povo estava confiando mais na força do seu braço do que na força do Senhor. Eles estavam abandonando a Deus. O povo estava confiando mais na alegria da vinha, do figo, do trigo, que poderia dar. O povo estava alienado. O povo estava distante. O povo queria só vinho. O povo queria só trigo. O povo queria figo. Mas Deus, que era bom mesmo, nada. Eles não queriam mais o Senhor. E foi então por isso que o Senhor resolveu tirar a falsa fonte de alegria do povo. E mostrar a eles que eles estavam depositando as suas expectativas em coisas tão frágeis, que simples gafanhotos acabaram com tudo. E foi no meio desse caos todo que entra então o profeta Joel, né, gerando e pregando uma palavra exortativa à nação, conclamando o quê? Arrependimento. Ele diz: assim diz o Senhor, ponham as suas vestes de luto, ó sacerdotes, que chorem alto vocês que ministram perante ao altar, e declarem um santo jejum, e convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos? E que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? Ó povo, as sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos foram derrubados, a colheita toda se perdeu, o gado está morrendo,
As manadas andam agitadas porque não tem pasto, e até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. Assim diz o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso, pois Ele é compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Essa foi a palavra de Joel. Essa foi aquilo que Joel disse ao povo. Uma palavra clara, direta. E depois desse conselho, o texto de Joel relata que o povo ouviu a profecia do profeta. E eles começaram então a se voltar para Deus. Eles voltaram então, começaram a arrepender-se dos seus maus caminhos. Eles então desejaram querer Deus novamente. Os sacerdotes então eles voltaram a se santificar. O povo voltou a orar e a jejuar. A nação que antes abandonou o Senhor, agora novamente voltou para os braços dele. Voltou para os braços do Senhor. A nação que estava distante de Deus, agora estava totalmente dependente de Deus novamente. Depois de ver um genuíno arrependimento do seu povo, Deus usou o profeta mais uma vez e disse outra coisa. Assim diz o Senhor, verso 2, capítulo 2, 19. Assim diz o Senhor: estou lhes enviando trigo, vinho e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Eu levarei os gafanhotos para nunca mais voltarem. Não tenham medo, ó terra, regozijem-se e alegrem-se. O Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo. As pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegra-se, regozijem-se no Senhor seu Deus, pois Ele dá as chuvas necessárias. As eiras estão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Então nós podemos ver claramente que o povo voltou a depender novamente de Deus. O povo então novamente se arrependeu dos seus maus caminhos e voltaram então a depender totalmente de Deus. O que eu fiz aqui foi simplesmente ler o texto. Simplesmente ler o texto. Se fechasse a Bíblia e parássemos por aqui, estava ótimo. Estaria ótimo. Mas eu queria aplicar em algumas coisas para nós hoje. Para os nossos dias hoje. A primeira, nós não podemos cair em erros infantis. Primeira, nós não podemos cair em erros infantis. Assim como o povo de Israel caiu, nós não podemos levar a nossa vida do nosso jeito. Nós não podemos apostar as nossas fichas nas fontes de alegrias que nós achamos que temos. Que simples gafanhotos da vida vão levar embora de um dia para o outro. Vai acabar com tudo. O povo de Israel estava colocando as suas expectativas no vinho que eles tomavam. E quando eles ficavam chapados, eles se esqueciam de Deus. O povo de Israel estava colocando as suas expectativas nos figos que eles comiam. E como dizia o meu pai, quando eles ficavam com o pandu cheio, eles se esqueciam de Deus. Se esqueciam de Deus. Mas, irmão, o que tem errado de usufruir dessas coisas? Nada. Nada. O problema é que eles estavam mais dependentes dessas coisas do que no próprio Deus que dava essas coisas. Deus queria que eles entendessem que Ele era mais importante que o vinho. Que Ele era mais importante que o figo. E nós precisamos entender um princípio inegociável. Nós precisamos entender. Deus é o mais interessado em nos abençoar financeiramente, amém? Deus ele é o mais interessado. Deus ele é o mais interessado em nos dar um namoro abençoado, em nos dar um noivado abençoado, em nos dar um casamento abençoado. Ele é o mais interessado em nos abençoar em coisas simples da nossa vida. Ele é o mais interessado. Desde que essas coisas não ganhem o primeiro lugar no nosso coração. É por isso que o profeta Joel pede para o povo rasgar o quê? As vestes. Rasgue o coração. Rasgue o coração. É porque tinha muita cena, para pouca essência,
para pouca essência. Eles estavam mais interessados nas bênçãos de um Deus do que no Deus que poderia dar as bênçãos. Quando o profeta pede para eles rasgarem o coração, é porque eles precisavam se esvaziar de dentro deles as prioridades materiais, o vício do consumismo, e resgatar toda a dependência. Obrigado, pastor. E resgatar toda a dependência que eles tinham em Deus. Em Deus. Quando nós lemos o texto, nós podemos ver claramente. Deixa eu dar uma notícia se você não entendeu. Sabe quem mandou os gafanhotos aqui? Não foi Satanás. Não foi Satanás. Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Porque tem gente que acontece alguma coisa na vida e coloca a culpa no diabo. Culpa no diabo. É o próprio Deus mandando o gafanhoto para você entrar na linha. Para eu entrar na linha. Para nós entrarmos na linha. Satanás não brinca com crente. Satanás brinca com crente que brinca com ele. Mas crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não brinca. Ele não brinca, queridos. Como dizia Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Muitas vezes Deus manda gafanhotos. É porque Ele quer tirar o nosso chão. Ele quer tirar a nossa base. Para entender que a gente é dependente dEle. Para entender que a gente é totalmente dependente dEle, não do nosso trabalho. Não do nosso esforço. Às vezes Deus deixa crente desempregado. É porque tem crente que está colocando emprego em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Tem horas que Deus tira a saúde de alguém, não porque ele é ruim, não. Não. Mas é para a gente entender que Ele deve ser adorado, até mesmo na doença, porque Ele ainda é Deus. A igreja, ela acorda ou acorda. E quando eu falo igreja, entenda, não é essa igreja local, mas é a igreja espalhada. Ou ela acorda ou acorda. Porque a igreja, o discurso da igreja lá fora, quando nós vemos o discurso de muitas igrejas, é um discurso medíocre. Medíocre. Estão brincando com a palavra de Deus. É um povo indo atrás das bênçãos. É um povo indo atrás de porta aberta. É um povo indo atrás de vinho. É um povo indo atrás de figo. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. A gente tem que vir para o culto. Não é para buscar as coisas, mas é para cultuar a Deus. Para cultuar a Deus. É buscar o seu reino e as demais coisas vão ser acrescentadas, queridos. Paremos de vir para a igreja para pedir. Paremos de vir para a igreja para tentar manipular a vontade de Deus. Porque a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Não cai um fio de cabelo se não for da vontade dEle. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dEle. Sabe por que Deus tem interesse em nos corrigir? Sabe por que Deus teve interesse em corrigir o povo? Porque depois da correção tem avivamento. Depois da correção tem avivamento. Tem avivamento. Está aqui na palavra. Joel diz assim diz o Senhor, eu vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. O meu grande exército que eu enviei contra vocês. Mas agora vocês sabem quem está no comando sou eu, o Senhor. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilha em favor de vocês. Então vocês saberão que eu estou no meio de vocês. Agora vem o avivamento. Então eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Terão visões. Se a igreja quer viver o avivamento, ela precisa antes se consertar. Precisa se consertar. Paremos de colocar maquiagem. Porque Deus não está mais interessado em nossas vestes rasgadas. Ele está interessado em nosso coração rasgado. Porque a gente sabe fazer muita cena. Muita cena. Mas Ele quer ver o quê? O nosso coração.
Porque aqui a gente sabe ser crente. A gente sabe dar glória como crente. Se vestir como crente. Aqui todo mundo tem cara de crente. Olha para o irmão que está do seu lado. Vê, olha aí. Não é pecado olhar não. Olha, pode olhar. Tem cara de crente ou não tem? O problema não é ser crente aqui. O problema não é ser crente aqui. O problema é ser crente lá na missão. Ser crente lá fora. Quando eu estive ano passado no Brasil, passado, retrasado, né? Quando eu estive lá, e quando que, lógico que a gente, logo que a gente chega, quando a gente fica muito tempo aqui, a gente ainda fica meio zumbizão, né? A gente fica meio Japão, meio não sei o quê, né? E chega à noite a gente fica acordado. Na televisão brasileira, se você ligar a televisão, hoje não é somente de madrugada, mas em vários meios de comunicação, em vários canais de televisão no Brasil, você ligou a televisão, você vai ver algum programa de igreja. Você vai ver, antes podia contar nos dedos quantos tinha, 2, 3. Hoje não. Quem esteve no Brasil há pouco tempo sabe do que eu estou falando. Você ligou a televisão, é aqui, é ali, né? É igreja espalhada para todo lado. Falando, programas, né, de igreja, cultos, né? E numa dessas noites, que ainda estava meio zonzo, liguei a televisão e estou assistindo. Eu já ouvia, né, já havia ouvido falar, mas eu queria ver. E começou lá o programa, não vou citar a denominação, né? E começou o programa, o pastor começou a pregar uma palavra, uma igreja enorme, gente, enorme. 1000 pessoas tinha ali, tranquilamente. E começou a pegar o texto da Bíblia, começou a ministrar uma palavra que eu falei, meu Deus, isso não tem nada a ver com a palavra. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Falando besteiras, uma interpretação chucra. Falei, meu Deus, como pessoas conseguem ir para um lugar desse, para ouvir uma palavra dessa. E chegou no final da pregação, ele falou o seguinte: você que quer receber tudo isso que eu falei, sobe aqui no altar. Você que quer receber tudo isso que eu acabei de falar, sobe aqui no altar e traz uma oferta de R$1.000. Eu olhei aquilo e falei, agora fiquei louco mesmo. R$1.000. E no meio daquele mundaréu de gente, chutando, umas 30 pessoas subiu. Daí para mais. Umas 30 pessoas subiu ali naquele altar. E toda aquela cena e... Eu não estou falando contra dízimo, contra oferta, queridos. Não estou falando contra isso. Mas eu estou falando contra barganha. Isso não é de Deus. Isso que fazem lá fora não é de Deus. E toda aquela cena e de repente uma mulher... Pastor, eu queria ter uma oportunidade, eu queria contar um testemunho. E era tudo que aquele homem queria naquele momento, que alguém validasse aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava falando. E ele deu imediatamente o microfone. Estou aqui, fala. Pastor, seguinte, na campanha do ano passado, eu estava aqui também, e quando o Senhor fez aquele apelo, eu subi, e eu dei aquela oferta de R$700. E logo depois que eu dei aquela oferta de R$700, pastor, eu recebi uma bênção de Deus. E aquele pastor falou, e o que Deus te deu? Está entendendo a jogada? O que Deus te deu, irmão? Pastor, depois que eu dei aquela oferta de R$700, Deus me deu uma piscina de R$21.000. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, não tem cabimento uma coisa dessa. Aí eu fico imaginando Deus Pai, Deus Filho,
lá do céu. Fico imaginando. Filho, o que nós temos para hoje? Então, pai, o negócio é o seguinte, hoje teve um irmão lá que deu R$1.000, a gente vai ter que dar uma BMW para ele. No outro dia, então, filho, o que nós temos para hoje? Então, pai, hoje o irmão lá deu uma oferta de R$700, a gente vai ter que dar um apartamento para ele. Que isso, queridos? Que isso? Será que ele foi para a cruz tomar cravos nas mãos para dar piscina para alguém? Será que o meu Jesus ele foi para a cruz sofrer de hemorragia para dar carro para alguém? Eu acho que não. Eu creio que não. Porque o Evangelho de Deus, a palavra de Deus não é isso. Não é essa barganha que muitos têm feito com a palavra de Deus. Irmão, você é contra a piscina? Você é contra a BMW? Você é contra carro? Não, nada disso. Nada disso. Mas se você quer BMW, acorda cedo, vai trabalhar. Se você quer piscina na sua casa, acorda cedo, dá seus pulos, vai ganhar dinheiro. Mas o Calvário não tem nada a ver com isso. Ele não tomou chibatada nas costas para dar piscina para ninguém. Ele não tomou chibatada nas costas para dar carro para ninguém. Não. Não. Mas ele foi para o Calvário. Ele foi para o Calvário para te tirar do inferno, para me tirar do inferno. E a mensagem da cruz não é essa mensagem raquítica que eles pregam aí fora. Não é essa mensagem de barganha que andam pregando aí fora. Mas a mensagem da cruz, ela ainda salva o pecador e ainda leva para o céu. Essa é a mensagem da cruz, queridos. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho. Rasguem os seus corações. Assim estava dizendo Joel, rasgue os corações. A igreja cristã não nasceu. Não nasceu para fazer do seu Deus um fantoche. Eu fico com Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja saúde, ainda que a sua mãe esteja no hospital, ainda que não haja emprego no seu lar, todavia eu me alegrarei no Deus do quê? Da minha salvação. Esses dias você pode achar que eu estou ficando meio cri-cri, sei lá. Eu estava ouvindo umas canções e não sei. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Eu ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tenha vida eterna. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio. O que pode ser melhor que Cristo? Carro, piscina, apartamento. Por isso que eu gosto de Paulo, queridos. Por isso que eu gosto de Paulo. Paulo, ele era crente de verdade mesmo. Esse se converteu de verdade. Né, Cláudio? Esse se converteu de verdade. O cara está lá na prisão. E pega o WhatsApp dele. Cadê o meu? Nem está aqui mais. Pega o WhatsApp dele. O Zap, né? Pega lá e... Você acha que ele não tinha? Hã? Você acha que Paulo não teria o Zap? Você acha que Paulo não teria o Line? Você acha que Paulo não teria o Message? Hã? Que isso, irmão? Lá. Paulo usava as redes sociais da época dele. Qual era? Carta. Paulo pegaria o WhatsApp dele,
E lá estaria os grupos, Tessalônica, Filipos, Corinto. A gente que tem grupo infantil. Mas eu gosto de Paulo. Gosto de Paulo. Né? Ele preso. Preso. E a cadeia daquela época não era como as cadeias de muitos políticos. Não é bom nem citar nome. Muitos, né? Não era, não. A cadeia de Paulo, tudo, passava pelo meio ali. Passava pelo subterrâneo. Esgoto, xixi, cocô, passava tudo por ali. Descia tudo por ali. Barata, rato, dinossauro, passava tudo por ali. Tudo passava ali. Até dinossauro. Né? Mas Paulo ali preso, queridos. Paulo ali, mesmo assim, ele pega o celular dele. Crente é crente. Pega o celular dele e começa a escrever. Né? A escrever não. Começa a gravar a mensagem. Aperta lá para gravar e... Crente Filipos, eu estou preso. Mas alegrai-vos. Mas alegrai-vos. Opa, falhou. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Que vida, que estilo de vida cristã é essa? Que nível de vida cristã é essa, queridos? Que a gente, qualquer coisinha, já começa a murmurar. A pessoa está presa, está privada. E aí depois está preso de novo, mais uma vez preso. E aí ele escreve outra carta dizendo, eu aprendi a comer bem. Eu aprendi a comer bem, mas aprendi também a não comer. Eu aprendi a vestir Zara, mas também pegar a roupa usada. Eu aprendi a comer no Tertúlia, mas também comer no Combine. Eu aprendi a ter BMW, mas também andar a pé. Paulo escrevendo a sua carta. Tudo posso naquele que o quê? Me fortalece. É Ele que me fortalece. Não são as coisas que me fortalecem. Rasgue os seus corações e não as vestes. Nós queremos restituição do quê? Queremos restituição do quê? De vinho? De figo? De trigo? O povo queria. Isso todo mundo quer. O povo queria isso. Queria a restituição de tudo isso. Por quê? Acabou-se. Extinguiu-se. Mas a grande restituição aqui que o povo precisava ter era do Deus. Era do Deus da salvação deles. Que outrora estava sendo rejeitado, mas agora estava sendo adorado. Quando a gente restitui a presença dele dentro de nós, o avivamento vem. O avivamento vem. E o melhor de tudo, quando Deus está com a gente, as demais coisas o quê? São acrescentadas. São acrescentadas. Porque o discurso da igreja lá, diz que você tem que correr atrás das bênçãos. Diz que você tem que correr atrás. Mas estranho, porque na minha Bíblia, na sua Bíblia, eu creio que não está escrito isso. Não está escrito isso. Vai dizer o quê? Se você andar com Deus, o quê? As bênçãos vão o quê? Te seguir. Vão correr atrás de você. Vai chegar um momento que você falar, chega de me abençoar, Deus. Porque são tantas bênçãos. Já me abençoou demais. Porque tem gente que vai para o culto e pede a mesma coisa. A vida inteira pedindo a mesma coisa. Será que você não entendeu que é na hora dele? É no momento dele, é do jeito dele. Por quê? Porque ele é Deus. Mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se ele quiser também. Se ele quiser também. Porque ele é Deus. Assim como eu prometo algo para o meu filho. Se eu falo para o meu filho, eu vou comprar um videogame para você. Não que não, porque ele não entende. Mas eu falo para a Larissa, que já entende um pouco mais. E se eu prometo algo para ela, eu falo, filha, eu vou comprar um computador para você. Comprar um videogame para você. Comprar um brinquedo para você. Vou comprar algo para você. Mas se dali um tempo ela não fizer por merecer aquilo, você acha que eu vou dar?
Você acha que eu vou dar o presente que ela merece? Não. Não. E se bobear vai ficar... Eu ia falar barbado, mas... Vai ficar grande e não vai ganhar. Por quê? Por quê? É do jeito dele. É da forma dele. É na hora dele. É na hora que ele abrir a porta. Mais do que as promessas. Que possamos querer o quê? O Deus das promessas. O Deus das promessas. Se ele cumprir, cumpriu. Se ele não cumpriu, amém. Mesmo assim, ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Se ele prometeu para você. Se ele prometeu para você, Roberto, uma irmã de cabelo roxo. Amém. Você vai casar com uma irmã de cabelo roxo? Se ele quiser te dar uma loira, meu filho, casa com a loira e depois você pinta o cabelo dela de roxo. Está resolvido. Quantos querem rasgar o coração? Quantos querem rasgar o coração e não as vestes? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Se você deseja rasgar o seu coração e não as vestes, levanta a tua mão. E diga mais do que as bênçãos. Diga com força, mais do que as bênçãos. Mais do que as promessas. Mais do que o vinho. Mais do que o figo. Mais que o carro. Eu te quero. Eu te quero, Senhor. Eu te quero mais que tudo. Mais que tudo. Se coloque de pé nesse momento. Ministério de louvor, por favor.